Para finalizar esse módulo, vou mostrar para vocês a explicação de como funciona a rede do tipo Transformer, que utiliza vários conceitos que nós vimos nos vídeos anteriores. Por que as redes do tipo Transformer foram criadas, então, como motivação? Vou voltar aqui. Para finalizar esse módulo, eu vou mostrar para vocês o funcionamento das redes do tipo Transformer. Essas redes foram criadas e publicadas no final de 2017 por pesquisadores da Google e voltado especificamente para tradução, ou tunadas mesmo para tradução automática e para processamento de texto em geral. Qual a motivação da criação desse tipo de rede? Bom, as RNNs têm um problema de não funcionar tão bem com dependências muito longas. Então elas têm realmente, já se mostrou que com valores de palavras, por exemplo, em texto e mesmo em séries temporais, quando você aumenta muito, existem pontos relacionados que estão muito distantes, elas falham em capturar essa relação. A recorrência também dificulta a computação paralela. Como cada exemplo tem que passar um por vez e eu tenho que fazer a recorrência dele para o próximo, eu não consigo, por exemplo, treinar muito bem em batch. Lá no notebook que eu mostrei para vocês, a GRU e o LSTM, se vocês repararem, eu treino um exemplo por vez e eu não embaralho o batch. Eu preciso da sequência para poder fazer isso. Além disso, elas podem sofrer com explosão ou desaparecimento do gradiente. Então são efeitos que podem ser observados quando computar o gradiente, que é ou o gradiente é muito pequeno ou ele explode com divisões por zero e valores muito pequenos. As Transformer Networks não possuem recorrência no seu treinamento, apenas mecanismo de atenção. Isso facilita capturar dependências mais longas e o processamento paralelo. Então elas foram propostas aqui no artigo Attention is All You Need. O mecanismo de atenção já existia, as redes do tipo encoder-decoder para sequence-to-sequence já existiam, eles colocaram tudo isso junto de um jeito diferente. Vamos acompanhar aqui como funciona. Então essa é a arquitetura geral da rede do tipo Transformer. O que a gente tem que prestar atenção aqui? A entrada, eu tenho duas entradas, né? Entradas para a rede. Né? As entradas que são os exemplos que seriam do encoder da sequência e daqueles que seriam do decoder. Lembrando que num sequence-to-sequence, a entrada aqui é a própria saída, né? Muitas vezes da instância anterior. Tá? Eu tenho alguns elementos importantes. Como eu não tenho mais recorrência, dependendo do jeito que eu passo aqui os dados, pode ser que ele desconsidere a ordem, por exemplo, de palavras que eu passe para essa camada de encoder aqui. Então eles têm um vetor de posicionamento. Eu não vou conseguir entrar em detalhes muito específicos de cada item aqui, porque isso exigiria bastante tempo. Mas depois a ideia é passar para vocês uma intuição para que facilite caso vocês queiram olhar com mais detalhe cada um desses mecanismos aqui. Mas vou explicar daqui a pouco como funciona o Positional Encoding. Mas a ideia dele básica é garantir que palavras em posições diferentes tenham features diferentes, quando apareçam em posições diferentes. E a entrada é dada para um elemento chamado de Multi-Head Attention. Multi-Head Attention e também aqui, Multi-Head Attention. Então eu tenho três elementos que têm um mecanismo de atenção. O resto, pessoal, é muito do que a gente já viu, né? Não tem nada de novo. Aqui, por exemplo, uma rede do tipo feed-forward é uma rede densa. É uma rede normal aqui. Adição e normalização, nós já vimos. O que é essa cópia aqui? Então, eu tenho aqui a representação da palavra, inicialmente. Como que ela é copiada para cá? Isso é uma forma de utilizo, uma forma residual. Então, eu estou copiando a solução anterior para depois da saída da camada.
É um jeito de manter um pouco do gradiente aqui. É uma estratégia de evitar o desaparecimento do gradiente. Então eu tenho uma soma residual e uma normalização. Que normalização é essa? É a normalização em camada, ou layer normalization, que nós vimos no módulo anterior. Ou seja, o que tem de novidade aqui? O que tem de diferente? Bom, normalização, já vimos. Soma residual, já vimos. Feed-forward, já vimos. Softmax, linear. Então, tudo isso aqui a gente já viu. O que é de diferente? O positional encoding e o multi-head attention. Como é que funciona o positional encoding? A ideia é somar mesmo um vetor. Então, eu tenho, por exemplo, 3 palavras. Vamos supor que eu passo para o... eu tenho olá, bom dia. Cada palavra vai gerar um vetor. É o seu word-vec, o word-to-vec. Eu vou passar esses 3 vetores juntos para a camada aqui de atenção depois. Então, eles vão os 2 juntos. Então, não é mais recorrente, os 3 juntos. Não tem mais um mecanismo de recorrência. Eu não passo o olá, depois o bom, depois o dia. Eu passo os 3 de uma vez. Como é que ele vai determinar qual é a posição dos 3? Utilizando uma soma com algum valor. Um jeito simples de fazer isso seria, por exemplo, concatenar aqui um valor. Ó. Então, concateno aqui no vetor. 0, 1 e 2. Isso aqui já é um positional encoding. O jeito que eles fazem no artigo original é um pouco mais complicado, com senos e cossenos, para, digamos, posicionar as palavras, né, conforme elas aparecem ciclicamente. É isso que eu não vou dar muito detalhe. Mas, a princípio, você poderia codificar a posição usando um índice. E eu passo, então, essas palavras somadas ou concatenadas com seu positional encoding. Então, eu somo aqui com a sua posição. É um positional encoding e gero 3 vetores novos. E esses 3 vetores novos, após o positional encoding, vão ser alimentados na rede. Tanto para os inputs como os outputs. Agora a gente fica com as camadas de atenção. A ideia das camadas de atenção utiliza como base a ideia de que a atenção ela deveria ser, ao invés de utilizar uma atenção que é simplesmente a combinação linear de todos os elementos de entrada. Então, anteriormente, o que a gente tinha? É que eu tenho vamos supor que eu tenho 4 estados. Anteriormente, o que era feito era, bom, eu vou olhar para esses 4 estados e eu vou combinar esses 4 estados para cada exemplo de entrada. Então, eu estou combinando aqui para cada posição da saída. Agora, o que a gente tem é um mecanismo parecido com a atenção que nós vimos no último vídeo, no final do último vídeo. Eu vou pegar o estado atual, por exemplo aqui, um H, vamos chamar esse de H de T. Esse H de T, eu não vou simplesmente passar ele para o B. Eu vou pegar o primeiro estado, vou chamar aqui de S de T, primeiro estado ou sumário do decoder, e passar ele para cá para fazer uma similaridade com esse. Então, vou fazer isso um por um. Como que é feita essa similaridade de um com o outro? Ela é feita pelo produto interno. Então, olha aqui, ó. Tem um produto interno entre o S de T e o H de T. Esse é o alinhamento, né, que a gente chama. Passo por uma camada softmax, parecido com aquela implementação que nós vimos, e pondero o H de T. Então, é um mecanismo de atenção mesmo que nós vimos. Uso o S de T e alinho com o H de T para ver o quanto do H de T vai passar para cada um dos estágios. Então, basicamente, o mecanismo que nós vimos no vídeo anterior. Agora, a gente vai interpretar isso de um estilo de recuperação, assim como é utilizado em base de dados. Então, nós vamos ter um item de consulta, que é um query. Esse query vem daqui, né? Eu faço uma consulta. Bom, eu tenho uma palavra de saída aqui que eu estou esperando. Quão similar ela é com algo que eu já codifiquei aqui numa base de dados de sumários, digamos assim. Eu vou consultar a chave, né? E vou ter o valor também. Então, é o produto interno intuito de consulta, query, e um item de referência,
key, que depois eu vou somar, vou multiplicar com o value, né, que nós vamos ver que nesse caso aqui o A é ao mesmo tempo key e value. Então, a atenção do ponto de vista da Transformer Network é recuperar um valor V para uma consulta ou query, key, Q, baseada numa chave ou key de I. Então, a atenção é dada com base em três elementos diferentes. Eu vou pegar a similaridade entre a consulta e a chave. Essa similaridade eu multiplico pelo valor. Quando eu somo ao longo de todas as chaves ou valores, eu produzo uma distribuição de pesos relacionando a consulta e todos os valores possíveis. Então aqui a ideia é todas as entradas com relação àquela saída específica, por exemplo, no esquema encoder-decoder, sequence-to-sequence. Como que isso é feito dentro da Transformer? Utilizando o que eles chamam de Scale.Product-Attention, que nada mais é do que a gente já viu. Eu tenho uma consulta com uma chave e um valor. E como é que isso entra aqui, né? Eu vou multiplicar a consulta com a chave, escalar. Eu posso ter um tipo de máscara, que eu vou explicar depois, opcionalmente, para evitar que o uso de certas atenções, então digamos que a matriz de atenções entre Q e K, então a relação entre Q e K, eu posso usar ela completamente, eu quero saber a atenção de todos os elementos de K com relação a todos os elementos de Q, ou eu posso zerar algumas delas, utilizando esse mask aqui. Eu vou mostrar depois por que isso é utilizado. Utilizo o softmax para transformar isso em probabilidades, né? Então vai ficar aqui 0.1, 0.5, etc. E multiplico matricialmente com V esse resultado. Então é a matriz de relação entre a consulta e as chaves com relação ao V. Eu vou pegar essa camada aqui de atenção, se eu encapsular ela num quadrado aqui, eu gero essa aqui. Como eu posso gerar mais do que uma, assim como eu tenho, por exemplo, vários neurônios densos, várias camadas, vários neurônios ou unidades LSTM, eu posso ter várias unidades dessa aqui, que vão fazer combinações diferentes da consulta, da chave e do valor. Isso é o que eles chamam de multi-head attention. Então, cada uma das unidades de atenção aqui produz um valor, que vão ser concatenados no final. Então, eu vou ter, recordando aqui, múltiplas representações. Eu tenho, então, V, valor, chave e consulta. Ela passa por uma multiplicação, né, aqui por uma combinação linear, e entra na camada de atenção, gerando múltiplas saídas, múltiplos vetores, que são concatenados e combinados depois linearmente. Como é que é montada então a representação para cada palavra? Bom, no caso de processamento de língua natural, eu tenho um word embedding, W, eu junto o word embedding com o encoding posicional, gerando um E. Aqui eu que inventei esse E, tá? Só para diferenciar. Eu vou aprender uma matriz para para transformar a entrada em cada um em chave, valor e consulta, em que eu tenho várias dessas, né? Então eu tenho matrizes aqui para cada uma das cabeças de atenção. Então H indexa as H cabeças de atenção. Então quanto mais cabeças de atenção, mais matrizes eu preciso aprender. E finalmente, né, então como é que eu computo isso? Com o softmax, como a gente viu. Então ele vai pegar a similaridade entre Q e K, que foram modificados que foram obtidos pela combinação linear da entrada. Divido pela raiz das dimensões da chave. Né? Por exemplo, se o word embedding for igual a 50, ele pega a raiz quadrada de 50 e divide. Esse é um tipo de normalização dos dados, para não ficar muito grande a magnitude. E multiplico por V. Então é isso aqui a entrada. O que é um mask da attention? Quando eu zero certos padrões de entrada. Eu uso uma matriz M para zerar certas relações entre Q e K. Qual que é a ideia disso? Né? Para palavras futuras. Então, como eu não quero predizer o futuro,
eu quero que ele aprenda o futuro, eu vou zerar essas máscaras. Vou explicar daqui a pouquinho. Então isso completa todo a forma como a gente utiliza o attentional, o multi-head attention. Então tem a entrada, positional encoding, tem uma representação desse encoding para query key value. As camadas de atenção, elas são as cabeças de atenção, as H cabeças de atenção, utilizam o softmax da combinação entre query e key e o value. E depois eu concateno tudo. Então, a saída da camada de atenção nada mais é do que a concatenação de todos os Zs depois combinados por uma outra matriz WO. Então a gente tem que aprender aqui matrizes que vão gerar as representações de chave, valor e consulta, computar o softmax para ver o que eu tenho que manter a atenção em relação a uma em relação a outra, concateno todo mundo e combino elas de novo. Então aqui essa é a representação. Por exemplo, então eu tenho je suis étudiant como entrada. Eu quero predizer I am a student. Então os vetores de entrada vão ser je suis étudiant. Eu faço um positional encoding deles e ele entra no encoder. Para todas as cabeças de atenção eu vou ter uma representação. E aí isso aqui é uma matriz porque ela vai relacionar a dimensão. Aqui eu tenho uma matriz que tem a dimensão do word embedding e a dimensão do número de palavras de entrada, do número de tokens de entrada. Então aqui ele vai ser do tamanho 3 por 4, porque aqui a dimensionalidade do word embedding é D e eu tenho 3 palavras. Então esse embedding aqui do contexto vai dar um vetor que representa como considerar contextualmente as três palavras. Eu tenho várias cabeças de atenção, eu combino todas elas, criando um único Z. Esse Z é passado para o decoder. Então é ele que vai alimentar o decoder naquela ideia de atenção. E agora eu posso combinar esses elementos. Qual que é a ideia agora, né? O Z ele vai ser utilizado como sendo uma chave e um valor. E quem que vai ser a consulta? A consulta vai ser a representação da palavra de saída. Então eu vou olhar quão similar é o I das palavras anteriores que vieram aqui. Ao invés de utilizar um mecanismo de recorrência, ele passa todas as palavras. Então, eu tenho aqui uma matriz representando as 3 palavras. Então, eu tenho as 3, eu consigo saber o quão similar ela vai ser com a primeira, com a segunda ou com a terceira palavra. Então, ele vai combinar aqui com o decoder. Uma questão que acontece é como isso aqui é paralelizado. Então, paralelizo tudo. Eu não passo uma palavra por vez. E aí eu acho que talvez está a maior questão que às vezes dificulta o entendimento aqui do método. Ele passa todas as palavras juntas, eu não tenho recorrência. Então, como é que eu posso, né? Eu vou relacionar Q com K. Né? Então, é como se eu tivesse uma matriz assim. I am a student, que é o Q, e o K é je suis étudiant. Então, eu quero relacionar esses elementos. Eu quero saber qual é a atenção que eu devo manter uma em relação à outra. Se eu quero predizer je, a única palavra que, teoricamente, eu deveria ter visto até agora eu posso até ter visto todos I am a student, mas eu não posso verificar a relação entre am e suis, porque eu não vi suis ainda. Quando eu observo eu estou invertendo aqui, desculpa. Então eu já sei, je suis étudiant. Eu quero converter para inglês. Então, nesse momento, o que eu já vi? Eu já vi o I. Então, se eu já, se em determinado momento, o modelo viu I, então ele pode utilizar essas três atenções aqui, mas eu não posso utilizar as outras. Então, o que o Masked faz é zerar
essas posições da matriz, para que quando eu for predizer o I a partir da palavra anterior, eu não observe que para frente eu tenho am I student. Senão eu posso simplesmente copiar a representação e não aprendo nada. Quando eu for predizer o am, eu vou considerar o je, que veio antes, um I e o sui. Então agora, beleza, eu estou aqui, então eu consigo considerar todos esses. Mas eu não posso ver o a student. Então, eu vou zerar essa parte aqui da matriz. E quando eu vou computar o A, eu já posso ver todo mundo. Né? Então, eu já vi o I am, je suis e étudiant também. Então, agora eu consigo ver a atenção de todos. Então, eu tenho que zerar alguns elementos aqui para garantir que eu não esteja vendo algo que possa me dar de mão beijada, digamos, a predição. Então, essa é a diferença das camadas de atenção com máscara ou sem máscara. Então, com isso a gente completa aqui a arquitetura. E alguns resultados interessantes. Se vocês quiserem entrar nesse site aqui, dá para vocês brincarem com vários modelos, não só Transformer, como outros que foram posteriormente baseados no Transformer. Então, eu joguei, por exemplo, essa frase. Tem que ser em inglês, tá? Então, um dia eu decidi assar meu próprio pão, meu pão no meu próprio forno. E aí, o que ele completou? It was so simple and easy. This bread is my first time baking it in my oven. I don't know what you will have to do to make this loaf. Então ele veio na sequência aqui, predizendo coisas meio loucas, mas é interessante como que ele consegue capturar dependências de longo prazo. Por exemplo, aqui, ó, nessa primeira fase, não tem nada a ver com fogão nem pão. Aqui ele conseguiu capturar o pão aqui e baking aqui, de bem longe. E como tinha partes simples, então, de alguma maneira, é louco que ele conseguiu aqui first time, né? Porque one day I decided to bake. Eu não dei essa informação para ele tão explícita. Tá implícita, ele mesmo assim conseguiu pegar. Então, é uma arquitetura que mudou todo o estado da arte na área de tradução e na tradução automática e tem sido utilizada amplamente também para geração de conteúdo. Depois do Transformer, vieram outros modelos, como o GPT, o GPT-2, o BERT, e tem uma rede nova aí que ainda está meio que em avaliação, né, mas eu achei bem interessante, que são as Lambda Networks, que utilizam um mecanismo parecido com o de atenção para imagens. Então dá para utilizar a mesma ideia de atenção, as ideias do Transformer, e adaptar para outros contextos também. Uma coisa interessante é que o BERT joga pela janela a ideia do que significam os valores K, Q e value. Antes tinha uma certa relação, né, que no decoder eu tenho a saída, então eu vou comparar com a chave e relacionar com o valor. Mas no BERT não tem mais decoder, então, enfim, são coisas que vão evoluindo e a gente tem que ter um tempo bem grande para acompanhar isso. Por isso que essa área tem é bastante veloz em termos das inovações que acontecem e é preciso que você se mantenha sempre atualizado com relação à sua área em particular de pesquisa. A gente pode utilizar também a Transformer, a ideia da Transformer e da Attention, do mecanismo de atenção, para outros tipos de dados, como os dados visuais. Eu tenho aqui um trabalho que foi feito em conjunto com o meu laboratório, que utiliza a ideia ideias como Positional Encoding, né, que está aqui nessa parte, a atenção, e temos aqui várias camadas de atenção, para utilizar num esquema encoder-decoder, para poder obter representações para rascunhos feitos à mão. Então, quando a gente tem, por exemplo, eu desenho aqui um caranguejo, por exemplo, né, que está ali na representação. Né? Tá, desenhei aqui um caranguejo. Então, eu quero recuperar imagens parecidas com esse do meu desenho aqui. Alguns cuidados que a gente tem que tomar, né, utilizar, tem que adaptar o modelo para esse cenário. Então,
o que eu transformo aqui em tokens, né? O que é um vocabulário, quais são os tokens que eu quero utilizar, tudo isso a gente tem que adaptar para o contexto específico. O que nós fizemos aqui nesse artigo foi considerar um grid, né? Então a gente dividiu aqui a imagem em partes e a gente considerou que cada palavra, cada item desse aqui tinha uma representação e ligamos as representações na ordem que a pessoa desenha. Então dá para ver aqui, por exemplo, né, a pessoa começa desenhando daqui para cá, para cá, para cá, para cá. Então a gente consegue passar isso aqui como se fossem palavras posicionadas em cada parte da imagem. E teve resultados bem interessantes para melhoria da representação entre sketches, né, desenhos feitos à mão, e imagens fotográficas em si. Tem uma ampla gama de referências dessa área, que eu recomendo que vocês possam dar uma olhada, desde coisas mais básicas relacionadas a LSTMs até as redes mais recentes. Eu vou deixar também um notebook para vocês estudarem, que utiliza o mesmo problema de classificação de texto, mas utilizando uma transformer. E aí dá para ver um pouco da diferença de como ela é utilizada. Eu não fiz uma implementação minha, eu peguei uma implementação já pronta de uma transformer, mas ela funciona muito bem. Então, só para dar um spoiler aqui para vocês, né, a gente carregou a base de dados assim como tinha sido feita antes, e eu utilizei essa implementação já pronta de uma transformer, adaptando para o meu caso aqui, porque na implementação original eles não carregavam os word embeddings, né? Eles treinavam o word to vec. Então aqui eu puxei da representação Glove do Nuke. Montei a rede transformer com um bloco transformer, um positional encoding e depois uma rede densa aqui no final. E treinei a rede. E no final aqui a gente teve um resultado muito bom, né? Então, mesmo para frases que não estavam na base de dados, eu utilizei frases aqui testadas que não estão no conjunto de treinamento, mas que foram verificadas, e ele deu todos os resultados corretos com relação às frases novas que eu coloquei aqui. Então eu recomendo muito para quem vai trabalhar com texto, de dar uma olhada com calma nesse material desse módulo, e também para quem utiliza dados que possuem dependência e não são texto, que também considerem adaptações desses modelos vistos nesse módulo para resolver os seus problemas.